Boa noite, turma do segundo ano de contabilidade. Nós estamos aqui com a nossa disciplina de contabilidade de custos, tá certo? E nós vamos dando continuidade aqui, pessoal, ao nosso estudo, a busca do nosso conhecimento pelo entendimento da metodologia, né, do custeio ABC, o custeio baseado por atividades, tá certo? Então, nós vamos voltar um pouquinho agora o nosso disco, voltar é a nossa fita cassete, o nosso CD, o nosso pendrive, sei lá o que fala hoje, né? As coisas vão modernizando tanto, você vê como é que avança, pessoal, as nossas tecnologias, tá certo? Vamos voltar um pouquinho e vamos construir agora um raciocínio em cima da metodologia do custo ABC, tá certo? Então, quem tem o mapinha da mina na mão aí, pegue ele. Pessoal, tá dando para observar ele? Tá sim, professor. Legal. Quem tá com o mapa na mão, né, e deixou um espaço no verso, eu vou apontar agora aqui algumas características, algumas situações para nós conversarmos, tá certo? E entender a metodologia, a lógica, né? Realizar questionamentos sobre esse modelo de conceituar e de apurar custos, tá certo? Nós vimos, então, que existem algumas diferenças entre as metodologias. Nós já vimos aqui a metodologia do custeio por absorção ou integral, como nós chamamos, tá certo? Então, nós vamos lá ver algumas características desse conceito. É o conceito que é aceito pela nossa legislação fiscal aqui no Brasil. É um conceito que trabalha com os custos diretos, com os custos indiretos, tem uma relação dos custos diretos com os custos variáveis, tem uma relação direta dos fixos com os indiretos, perfeito? Então a gente vai relembrando, nós vamos relembrando tudo isso aí. Matéria dada é matéria estudada, e isso tudo faz parte dessa ciência ligada com o foco na área de custos, né, que não tem muita mudança, tá certo, pessoal? Então esses conceitos permanecem. Custeio direto é aquele que está ligado direto à produção. Custeio variável é aquele que está ligado ao volume de produção, à variação do volume de produção. O custo fixo é aquele que nós temos todo mês o mesmo valor, não muda. Ele tem uma linha reta ali que nós analisamos, né? Ele tem ligação com os indiretos, que para nós alocarmos, entendermos dentro do método de absorção, que nós usamos? Qual critério que nós usamos? Cri, cri, cri. Respondam. Arrisquem. Isso, Lucas. Aí, ó. O rateio, perfeito. É isso aí. Então, essa é uma das características do custeio por absorção. Entenderam? Então, ó, nós voltamos um pouquinho e vamos entendendo essa questão do raciocínio. Não se percam com essas situações. Ele existe? Existe. Depois avançamos e fomos para o custeio direto, ou custo variável, né? Custeio variável ou direto. Por quê? Porque nós olhamos para ele, para os gastos que existem, classificamos, separamos as despesas e só alocamos aquele que está diretamente ligado ao produto. Ah, professor, tá certo. Então, existem algumas características. Ele é de característica mais gerencial, né? Nós usamos ele a curto prazo para as empresas que precisam decidir rápido, diretamente, sem muito morosidade, sem muito. Então, eu preciso fazer um planejamento rápido, objetivo e direto, certo? Então, dentro da minha empresa não tem muitas atividades arbitrárias que possam trazer uma arbitrariedade, nós tenhamos ou sejamos obrigados a criar um método de rateio. Então, lembra? O raciocínio. Ô, professor, então eu tenho que analisar a minha atividade, tenho que analisar o meu objeto social, tenho que analisar a minha empresa, o que ela está vendendo, o que ela está comprando, o que ela está prestando de serviço, para mim verificar qual o método mais adequado. Então, ele já é um método mais gerencial, um método para tomada de decisão. Nós fizemos até uma comparação, um exercício que vocês estão produzindo, não esqueçam do exercício, pessoal, vocês têm uma data limite aí para entrega, tá certo? Quando a data é muito longa, as pessoas vão deixando sempre para o fim.
Deixa para o fim. E aí vocês já, quem já fez, já entendeu que para aquele modelo de empresa que eu criei lá e mandei para vocês, dá para perceber algumas diferenças e as tomadas de decisão, e aí você consegue analisar. Para esse tipo de segmento, professor, esse método aqui é menos custoso, menos trabalhoso, e o outro nós vamos usar parametrizando o sistema só para apurar custo, porque a legislação pede. Então, vocês já começaram a entender que pode haver uma mescla, né? Assim como entenderam que os custeios não são assim, classifiquei como custeio direto, ele não pode ser variável, né? Não, não é assim, vocês já viram que tem uma correlação das formas como nós vamos entendendo os gastos, certo? E tudo isso vai entrando no nosso conceito, vai entrando no nosso aprendizado para que a gente possa fazer uma análise, para que nós possamos fazer aquele estudo que eu trago para vocês a toda aula. Olha, precisamos entender o início da atividade, o início do processo, do procedimento, o seu desenvolvimento e o seu fim, certo? E aí, entendendo essas metodologias, né, de uma maneira geral, nós vamos entendendo os conceitos. Opa, então nós entendemos lá, professor, que existem algumas desvantagens. Se vocês voltar na apostila, voltar no material que nós já estudamos, existem umas desvantagens do custeio por absorção. Existe umas desvantagens para o custeio direto, certo? Então, professor, o pessoal foi estudando, o pessoal foi evoluindo, foram criando metodologias para reduzir essas arbitrariedades. E aí, então, nós agora vamos falar de um custo, né, de um método de apuração de custo que tenta reduzir ao máximo essas arbitrariedades, certo? Ele tenta reduzir ao máximo, por isso ele é chamado custeio baseado por atividades, onde ele também tem a mesma metodologia de classificação, os gastos estão ali, existem os variáveis, os diretos, os indiretos, os fixos, da mesma forma que vocês viram na nomenclatura. E a hora que você vai entrando no método, isso persiste. Agora, o raciocínio, a maneira, a metodologia que muda. E agora vocês vão entender isso, e isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá certo? Então, existe dentro de uma empresa, se vocês pegarem o mapinha da mina agora, olhando para o nosso mapinha, vocês vão verificar que tudo começa com o carinha que vai fazer um investimento, é um investidor, é um empresário, e ele cria uma empresa porque ele quer que o recurso dele, lá no fim da atividade, dê um lucro melhor, né, com menos risco do que aplicar numa mega-sena, do que aplicar numa bolsa de valores, do que aplicar numa loteria. Ele quer menos risco que isso, mas ele também quer correr um pouquinho mais de risco do que aplicar numa poupança, do que aplicar numa aplicação financeira de liquidez imediata, ou que não tenha liquidez imediata, mas seja conservadora, tá certo? Tem vários tipos de aplicação para o teu dinheiro render, mas ele fala, não, cara, meu negócio é fazer negócio. Eu tenho na veia o DNA de produzir riqueza, de gerar riqueza, de me remunerar meus sócios, remunerar meus acionistas, remunerar todos os stakeholders dentro da empresa, internos, externos, né, aqueles que têm contato comigo, fornecedores, clientes, financeiras, ou aqueles que estão dentro da minha empresa, os colaboradores, os gestores, os supervisores, né, os que prestam serviço diretamente para produzir riqueza dentro da empresa. Então, ele cria, né, e aqui especificamente dentro da contabilidade de custos, dentro dessa nossa disciplina, ele cria uma indústria, ele cria uma empresa para produzir produtos, tá certo? Então, o que vai acontecendo aí, né? Nós vamos analisar isso, certo? Então, quando a gente volta aqui, quando nós voltamos para esse mapinha, nós vamos ver que existem as caixinhas. E aí vocês agora já conseguem analisar. Ô, professor, a caixinha da finanças, espera lá. Pode ser que tenha alguma atividade ligada à produção, mas pode ser que não. Ah, professor, a caixinha do comercial não tem ligação com a área de produção. Tá entendendo? Então, lá no começo, quando vocês desenharam isso, talvez
isso não estava claro para vocês. Hoje tem que estar muito bem claro essa parte, entendeu? Opa, professor, a parte de manutenção pode ter um pezinho na área de produção. A parte de produção, puxa, professor, ela é totalmente dentro da área, né, de geração de riqueza, dentro da contabilidade de custo. O RH pode ter um pezinho lá dentro, como também não pode. A logística, ela pode ter um pezinho. Então, aqui, olha, como é que começa o nosso raciocínio agora, olhando para metodologia de custeio ABC? Nós temos que conhecer a empresa como um todo. Nós temos que conhecer os departamentos ou setores, certo? Que existem dentro da empresa. Por quê? Porque dentro de cada departamento, dentro de cada setor, está acontecendo o quê, pessoal? O que acontece dentro dos departamentos? Gastos. Gastos, perfeito. Esses gastos são gastos aonde? Custeio baseado, ó, já falou a parte do custeio. Gastos baseados no que está acontecendo. O que está acontecendo dentro desses departamentos? Atividades. Perfeito. Estão entendendo? Essa é a lógica. Opa, professor, peraí. Então, dentro de cada departamento, nós temos o que dentro de cada departamento, então? Vamos lá, vamos pensar num departamento de logística. Se vocês pensassem em logística hoje, o professor, o que é logística? Nossa, cara, é um departamento onde nós podemos fazer armazenagem, a estocagem, o recebimento, as saídas, as conferências, os registros da área de controle de estoque, de envio para produção, de recebimento de mercadoria, até podemos colocar o almoxarifado também dentro da logística, então é uma área complexa, carga e descarga, embarque e desembarque, olha só, é uma complexidade, e quantas atividades nós temos aí dentro. Então, se nós olhássemos hoje para o departamento ou para o setor de logística, lá tem uma série de atividades. Lá está ocorrendo uma série de atividades. Então, o custeio baseado por atividade, ele começa a pensar dessa maneira. Enquanto o custeio por absorção vai recebendo todos os gastos e vai vinculando ele diretamente ao produto, e assim também o custeio variável direto, o custeio por atividade dá uma paradinha e começa a pensar na atividade. Então, ele começa a partir a empresa por departamentos, e dentro do departamento as atividades, ou ele pode partir sem usar departamentos, só pela atividade. Então, existem duas formas aí da gente trabalhar esse conceito. Mas, de qualquer forma, ele está vinculado ao quê? À atividade. E aí você vai fazer um rastreamento, tá certo? Nós vamos falar disso bem detalhadamente nas aulas, vocês vão entender. Um rastreamento. Desde quando iniciou-se o gasto para aquela atividade, todo o desenvolvimento daquela atividade e o final daquela atividade. Opa! Então eu consegui, dentro desta atividade, alocar o meu gasto. Professor, que legal. Eu aloco o gasto direto e eu aloco também os indiretos. Opa, então voltou aqui para dentro do ABC, o rateio, professor? Voltou. Né? E nós, com o rastreamento, vamos eliminar muitas arbitrariedades. Nossa, cara, eu acabei de traduzir o método para vocês, mas não é tão simples assim, tá certo? O conceito é esse, né? Mas, para exemplificar, então, olha que interessante. Nós escolhemos a atividade, o departamento, o setor de logística. Olha só que legal, pessoal. Vocês poderiam escrever aqui, ó, setor, departamento. Daí eu estava falando dos recursos, ó, por isso que eu falei, o professor também tem que estar focado aqui para não perder o raciocínio, porque a primeira coisa que nós temos que analisar dentro do departamento são os recursos. Quando nós falamos em recursos, o que vocês imaginam que é? Qual é a definição de recurso para vocês? Pode falar, pode escrever também. Seria tudo aquilo que está disponível para a empresa poder estar utilizando a seu favor da receita.
Tá bom, mas se nós fôssemos falar tecnicamente, nós temos recursos. Humanos. Perfeito. Físicos. Financeiros. Também. Tem mais um. Físicos. Físico. Aí. Estão entendendo, moçada? Vocês são top 10, ó. É isso, pessoal. Esses são os conceitos que vocês precisam gravar e levar. Esse é o método que eu estou trabalhando com vocês. Raciocínio em cima do conceito. Tripé. Teoria, depois prática e humanas. Então, vão levando isso para a vida de vocês, que eu garanto que vocês vão ter o sucesso. Então, é isso mesmo. Recursos, nós temos físicos, os humanos, os financeiros, né? Tudo isso está dentro também dos departamentos. Vai ter um orçamento, vai ter uma base para você gastar ou não gastar, tem uma alçada para o gestor, até onde ele pode ir, até onde ele não pode liberar, ou não pode contratar ou não, né? Então, primeiro nós precisamos conhecer isso. Os recursos, eles são formados por materiais, como vocês já viram aí. Material humano, material físico, material financeiro, ok. Então, quando falamos em material, nós estamos falando em tangíveis e intangíveis. Então, nós não podemos perder o raciocínio e focar só nos recursos que são palpáveis, que nós podemos pegar, entendeu? Intangível é aquilo que você pega, a mesa, a empilhadeira, vamos voltar aqui para a de logística. Quando vocês pensam em logística, o que pode ter dentro da área de logística de equipamento? Falei um aí. Empilhadeira, caminhão. Caminhão, empilhadeira, a própria mão de obra, né? Eu já não uso mais essa palavra, eu nem sei como é que eu falo agora. O cara que faz a carga e descarga, eu ia chamar de saqueiro aqui, mas não é mais isso, né? É o professor aí da linguagem coloquial, né? Mas o cara que faz a carga e descarga, né? O estivador. Auxiliar de logística. Auxiliar de logística. Então, temos várias pessoas ali. Nós também podemos ter um cara da área fiscal lá dentro da logística? Sim. Podemos, o cara vai pegar a nota fiscal, vai conferir os itens, vai receber a mercadoria, temos um recebedor, né, da mercadoria, ele vai conferir, vai lançar no sistema, isso já vai para o RP, já vai, né, partilhando essa informação para uma série de locais. Então, vejam bem, mas também nós temos intangíveis. Podemos ter recursos intangíveis dentro da área de logística? Quem pensou num aí? Software. Software, eu pensei em outro aqui também, que às vezes se confunde um pouco, porque se a gente relar, toma um choque do caramba, mas a energia é meio que intangível também, a gente não consegue enxergar ela direito dentro de uma atividade, né? Mas nós temos como medir, nós temos como trabalhar. Então, quando nós olhamos, o sentido que eu quero dar para vocês aqui é o seguinte: ver todos os recursos, analisar tudo aquilo que está à nossa disposição, físico, humano, financeiro, tangível, intangível. Não pode se perder nada da nossa visão, do nosso campo de planejamento, da nossa ação, beleza? Aí você volta para a atividade. Então, olha que interessante. Numa logística, nós podemos ter, olha só, eu vou colocar uma atividade para vocês, e vocês vão entender isso aí. Atividade de receber a matéria-prima. Eu poderia criar isso aqui, atividade de receber a matéria-prima, poderia distribuir ela em várias pequenas atividades que pode acontecer. Receber matéria-prima. Se eu recebo matéria-prima, eu tenho que conferir? Tem que conferir. Você só assina o canhoto e assina o recebimento depois que você confere. Você vai lançar e registrar isso no sistema? Sim, eu tenho que registrar isso no meu controle de estoque. Então, olha, eu coloquei uma simples atividade aqui e um processo dentro dessa atividade. Então, o custeio baseado por atividades, ele faz isso. Ele faz nós olharmos para o departamento, olharmos para o recurso, estudarmos o recurso e depois ver a relevância, criar uma atividade, e ela tem que ter um início, um desenvolvimento e um fim. E aí eu posso criar várias situações dentro dessa atividade. Posso colocar aqui
Descarregar matéria-prima. Ah, está no ato de receber ainda, professor. Dentro lá eu vou usar o quê? Vou usar o pessoal da empilhadeira, eu não tenho, o local lá não tem acondicionamento para empilhadeira, então eu vou levar com a empilhadeira até um certo local, e depois desse local eu vou usar mão de obra para carga e descarga. É outro processinho dentro dessa atividade. Então, a atividade, o custeio baseado por atividade, ele vai nesse sentido. Eu só queria fazer um aperitivo para vocês entenderem, essa é a metodologia, esse é o raciocínio. Então, eu vou olhar para o departamento, olhar para os recursos, estudar tudo isso, planejar isso, criar as atividades por relevância, tá certo? E depois, dentro dessa atividade, eu vou alocar a cada pedacinho dessa atividade os gastos. Ou para receber matéria-prima eu gasto tanto, para descarregar matéria-prima eu gasto tanto, para alocar no estoque, ou seja, armazenar lá, fazer a pilhagem, fazer o registro do controle, formar o lote, só da matéria-prima, eu gasto tanto. Para o envio, a produção, aí depois dali, ó, vai entrar a ordem de serviço, vai entrar algumas situações, eu tenho que encaminhar para a produção. Puxa vida, daí tem o transporte, tem o registro no controle, tem as baixas, e etc, etc. Então, essa é a metodologia, esse é o raciocínio. Então, nós vamos lá, mesmo especificamente em cada situaçãozinha que está acontecendo dentro da atividade geral. Nós não estamos mais falando assim que nem nos outros métodos, produção, nós estamos falando assim. Dentro da produção, logística. Dentro da logística, atividade de receber mercadoria. Dentro da atividade de receber mercadoria, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e eu faço isso. Para cada isso, eu tenho um custo, um gasto, um investimento. Certo? E aí nós começamos a registrar isso. E começamos a enxergar como se compõe o custo detalhadamente dentro da atividade para eu poder tomar decisão. Vocês viram que método bacana, moçada? Vocês viram que método legal? É fácil fazer isso? Agora nós vamos entender um pouquinho, né? E porque aí já é um processo, já é, né, onde exige mais investimento, exige mais conhecimento, estudo, exige treinamento, capacitação, para que possa funcionar. Então, nós vamos perceber que é um método que é um pouco custoso, exige investimento, tá certo? Então, não é todas as empresas que podem aplicar. Esse é um desafio para a nossa geração. Diminuir o custo disso, trabalhar com proatividade, criar profissionais capazes de deter várias expertises dentro da área, para que a gente possa fazer isso aqui, ó. O que foi consumido? Acabei de falar para vocês os recursos. Onde foi consumido? Então, estão entendendo, ó? Então, quem não vai assistir a aula, eu vou puxar a orelha. Anota aí no seu caderno. Tira a foto aí, ó. Dá tempo agora. Vou deixar mais 10 segundinhos aqui, né? Quem não for assistir, ó. Quem for depois vai entender tudo aquilo que eu falei no comecinho aqui nesse slide, ó. O que foi consumido? A pergunta que nós temos que fazer dentro do custeio ABC. Onde foi consumido? Qual atividade? Que produtos e serviços dentro da atividade? Quais os canais? Quais os clientes, né, internos dentro da atividade, tá certo? Não vamos confundir com pós-venda, com lá fora, não. Nós estamos trabalhando tudo interno dentro, né, da nomenclatura nossa que nós já estudamos de contabilidade, da nossa disciplina de contabilidade de custo. E aí nos é apresentada o que nós chamamos de drivers de custo, ou cost drivers, tá certo? Que nada mais é do que entender os custos e gerir essas atividades dentro desta metodologia de custeio por atividade. Sim, a grosso modo seria isso, mas vamos entender um pouquinho. Então, na construção do modelo ABC, custeio baseado por atividade, a principal característica é determinar os cost drivers, tá certo? Para que se produza uma relação direta à medida e o produto final. Então, é como eu falei, né? Lembra do isso, das partezinhas lá? Exatamente é isso que eu quis dizer em ter a relação direta
dos custos com a atividade praticada e alocar isto diretamente ao produto final. Então, para eu produzir um vestido, como está aí na apostila de vocês, para eu produzir uma camiseta, para eu produzir uma calça jeans dentro da minha mesma empresa, de uma mesma empresa, da mesma indústria, se eu olhar por atividade, cada uma tem um custo diferente. Cada uma tem uma atividade do processo diferente. O processo de costurar a camiseta é um, o processo de costurar o vestido é outro, e o processo de costurar a calça jeans é outro. A matéria-prima que se aloca a um é diferente da matéria-prima que se aloca a outra. As pessoas que têm treinamento para fazer uma calça, pode ser que sabe fazer o vestido, a calça e a camiseta, mas eles são especialistas em fazer calça, em dominar as máquinas que estão à disposição, os recursos que estão à disposição para fazer a calça, certo? Então, vão raciocinando aí, vão guardando o raciocínio, porque eu vou falar e vou bater aqui nisso até o finalzinho da aula para que vocês possam entender. O termo determinante de custos tem origem na expressão em inglês cost driver, que faz parte da terminologia recebida no contexto das práticas de contabilidade gerencial que eclodiram no final do século XX. Estão entendendo? Ó, professor, então não faz tanto tempo que o negócio está acontecendo. Não, nós não vimos na aula anterior, né? Que foi na década de 80. Então, vejam bem, ó, ali começou a se pensar nas arbitrariedades, falar, não, o negócio está complexo, gente. Nós temos que pensar numa metodologia que diminua essas arbitrariedades, né? Então, passou a ser utilizado esse termo, cost driver, para designar os fatores que causam os custos, né? Puxa vida, como é que é isso, professor? Então, é direcionamento, rastreamento. Nós passamos a olhar as diversas atividades e conhecer, né, os fatores que causam os gastos, os custos, que estão ligados ao produto. Daí depois nós passamos a olhar esses custos e ver a sua finalidade. Opa, esse aqui tem o fim de ajudar no processo de recebimento da mercadoria. Este aqui no processo de envio para produção. Este aqui no processo de alocação. Então eu consigo entender para que serve tudo isso? Para tomar decisão. Para mim atribuir o custo verdadeiro a cada atividade, ver se essa atividade ela é relevante. Se ela está dentro de um padrão de custo ideal, né? Se é isso mesmo, eu quero trabalhar, meu custo real, né? Isso nós vamos ver lá na frente, daí vocês vão fechar conceito. Custo padrão, que é a busca de todo mundo quer buscar o custo ideal, mas parece uma utopia, a gente fica buscando ele, cada vez nós ficamos buscando, vamos melhorando, o japonês é especialista nisso, as indústrias japonesas, asiáticas, né? Cada vez mais elas investem e elas descobrem que o custo ideal está longe, e então mas elas têm um custo padrão já bem montado e vão trabalhando nisso, e funciona, e obtém-se lucros, tá certo? Então, ele tem essa função, é um direcionador de custo. E também, por outras vezes, é um determinante de custo. Então, isso é o que nós chamamos de cost drivers, tá certo? A identificação das atividades relevantes. Então, isso eu já dei uma pincelada no começo, agora aí, ó, Martins e Padovese. Padovese e Martins são estudiosos da área. Martins é o livro que nós adotamos, e Padovese também é um grande estudioso da área de custo, tá certo? São duas leituras, dois livros que vocês quiserem adquirir e colocar na estante de vocês, com a linguagem sensacional. Então, uma atividade é uma combinação de recursos humanos, não falando nisso? Materiais, vocês mesmos definiram isso junto com o professor, tecnológicos e financeiros. Olha que legal, olha, bateu ou não bateu? Vocês mesmos trouxeram a informação para a sala de aula, sem olhar para a apostila, sem olhar para o meu slide. Tá certo? Então, é esse o raciocínio. Pessoal, estão no caminho para se produzir bens e serviços. É composta por um conjunto de tarefas. Escrevemos lá. Tem atividade X, dentro de cada atividade tem as tarefas. Sem as tarefas não acontece nada. Sem a ação não acontece nada. Não adianta nada você comprar uma mercadoria, pum, descarregar na frente da empresa e não tiver uma ação com ela. Ela vai cair ali, vai ficar ali, vai vir a chuva, vai consumir tudo aquilo que o tempo não transforma. Tá certo? Então, as atividades são necessárias.
para a concretização de um processo. Então, nós precisamos conhecer o departamento, precisamos conhecer os recursos, precisamos conhecer as atividades. Outra coisa que o Martins traz está dizendo assim, ó, e vamos fazer uma correlação, pessoal. Não vamos criar coisa da nossa cabeça, fazer um ninho de mafagafos ou uma teia de aranha dentro da empresa, que daí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nem construir um labirinto de informação. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ver atividades que estão correlatas. Eu dei o exemplinho aí, se vocês voltarem lá no mapa da mina no verso, eu coloquei uma atividade, coloquei atividades correlatas, certinho embaixo, ó, essas atividades são correlatas com a atividade principal, que é dentro do departamento de logística, dentro do setor de logística. No estudo ABC, a atividade é uma unidade administrativa menor dentro de um setor ou departamento. Legal, logística, atividade. Tá certo? E ela pode congregar microatividades. Aqui, ó, ele escreveu aqui embaixo, microatividades. Né? O que é microatividades? Se vocês olharem o exemplo lá, vocês vão identificar, assim, opa, essa é a grande atividade, a atividade relevante. Depois existe microatividades dentro do processo. Olha que legal. Tá aí, mais um slide bacana, bata uma foto aí, né? Ou depois assistam a aula, gravem, tentem baixar ela aí, gravar, guardar com vocês, porque é muito legal esse raciocínio. É a base para vocês entenderem o custo baseado por atividade. Tá aqui os recursos utilizados. Beleza. Depois eu vou estudar, professor, aqui os direcionadores de custo de recursos. Opa, legal, eu preciso conhecer cada recurso para me direcionar. Então, o direcionador é isso, ó. Cost driver. Opa, tem que direcionar, tem que gerenciar. Não é isso? O driver é uma unidade de gerenciamento, né? Se você tem lá, você pensar no computador, no driver, é uma caixinha que contém informações e que ela gerencia as informações conforme nós precisamos utilizá-la dentro desse recurso. É isso aqui, de uma maneira bem grosseira, né? A atividade. Opa, o direcionamento dos custos da atividade, até se ter o objeto de custo, perfeito? Primeiro passo para o custeio é identificar as atividades relevantes. Você viu que existe uma metodologia também? Opa, legal, professor, então eu já sei que é custo, eu já separei custo de despesa, você viu? Você já fez esse processo. E agora, professor, agora eu vou focar nos custos, mas agora eu não vou pensar assim só em custo direto, indireto, fixo e variável. Agora, primeiro, eu vou focar nas atividades dentro de cada departamento, principalmente nas grandes atividades, nas atividades relevantes, para que depois, dentro dela, eu possa criar os centros de custo ou as microatividades. Legal, professor, olha que legal, o senhor já falou em algo que eu já vi falar dentro da minha empresa, centro de custo. Então, olha que interessante. Aqui começa esse trabalho parametrizado com o software. Nós podemos criar para cada atividade ou para cada microatividade dentro da atividade, ó, nós criamos uma atividade, é um centro de custo maior. E dentro dessa atividade nós podemos criar vários centros de custos. É o que nós vimos já numa aula anterior nossa de departamentalização. Então é criar caixinhas de custo para cada atividade dela. Professor, que legal. Então fica assim, ó, atividade, microatividades, centro de custo geral daquela atividade, centro de custos analíticos daquela atividade. Abro minha contabilidade, puxo no razão, eu aloco por cento de custo, aí é uma visão gerencial de custo, não é uma visão contábil. Alocando ali, eu consigo ver o que eu estou gastando por cento de custo por atividade. Professor, que legal esse custo, né? Que legal nós trabalharmos assim, entendemos desta forma. Pode acontecer, inclusive, que cada centro de custo, desenvolver uma atividade, fica um trabalho bastante fácil, da maneira que eu falei aqui, porém, normalmente, isso acostuma, quando a zebra vai mais do centro de custo de produção. Legal, né? Então, torna a vida do cara mais fácil e o entendimento mais fácil, tá certo? Mas nós temos também outro passo que nós temos que analisar dentro do custeio ABC, que é o foco nos custos indiretos, né? Exatamente, pessoal. Voltou aqui a análise para a gente
voltar a estudar os custos indiretos e eliminar as arbitrariedades. Então, dentro do sistema de custo, aqueles que são diretos, nós vamos alocando mais facilmente, não é isso? Agora vai ter os indiretos. O indireto, agora olhando para a atividade, energia elétrica. Olha como é que olhando para a atividade ela fica bem mais complexa. Professor, energia elétrica. Agora, se eu criar um método de rateio, eu tenho que criar um método de rateio, que rateia a energia elétrica utilizada na atividade de receber mercadoria, na atividade de alocar mercadoria, na atividade de enviar mercadoria. Olha que interessante. Então, ele começa a ter uma complexidade maior, mas aí o Fábio já havia questionado algumas questões lá atrás, que vem agora, Fábio, tá vendo? Então, esse questionamento com o custo ABC nós conseguimos fazer ao pé da letra. Olhando para a atividade agora, nós vamos tirando essas arbitrariedades e vamos entendendo se realmente está ali dentro da atividade X, da atividade Y, que parte do produto, professor, mas ainda está na matéria-prima, como é que faz isso agora para alocar no produto X? Não falei que tem a palavrinha lote ali? De repente nós vamos ter que alocar por lote. Aí o lote, quando sai para armazenagem, ele já sai com todo aquele custo embutido dele, não só da matéria-prima, mas da energia, da carga e descarga, da mão de obra, dos materiais diretos, dos custeios indiretos, custos indiretos de fabricação, e etc. Olha que legal, pessoal, como é que vai acontecendo isso, se a gente olha por atividade, consegue criar o centro de custos e consegue desenvolver toda essa análise, esse estudo, essa aplicação, né? Então, para exemplificar, isso aí está na apostila de vocês, na página 8, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, tem esse slide aí. Então, seria praticamente aquilo que eu desenhei lá no primeirinho, mas, olha, agora vocês estão olhando, departamento de compras, olha, nós temos duas atividades relevantes dentro do departamento de compras. Qual, professor? Comprar materiais e desenvolver fornecedores. Opa, então agora dentro do comprar materiais, o que vai existir aqui? Micro... Atividades. Legal, só para acordar vocês aí, pessoal. Então, aí dentro do comprar mercadorias, eu posso ter microatividades, entenderam o raciocínio? Aí eu elimino todas essas arbitrariedades, se eu souber fazer a análise correta aí dentro. O que eu quero que esteja dentro de comprar materiais? Aí eu organizo a minha empresa dessa forma também. Então, a área de compras vai estar todas aquelas atividades com aquele pessoal dentro da área de compras. Ih, professor, mas foi uma empresa aberta que... Bom, nós vamos ter que criar todo um mecanismo funcional, onde possa acontecer a atividade da maneira mais barata, menos custosa. Aí vamos discutir, vamos sentar com a gerência, vamos analisar, vamos fazer o nosso planejamento estratégico, nosso planejamento operacional, nosso planejamento tático. Beleza? Por isso que eu falei que agora é bem interessante o raciocínio, porque vocês agora estão virando gestores. Essa aula de hoje é para gestão, para entendimento, é para lógica, para raciocínio, certo? Almoxarifado, administração e assim por diante. Aí, tá na página 8 da apostila de vocês. Atribuição dos custos. Então, olha, não é, né? Nós vamos desenvolvendo o trabalho. Ó. O custo é uma atividade, compreende todos os sacrifícios de recursos necessários para desempenhá-la, deve incluir o quê? O MLD, o MD e o CIF. Então, aqui volta, lembra lá da nomenclatura, lá antes de nós entrar nos métodos? Volta para cá de novo, não se perde nada, tudo é com continuidade, é passo a passo. Então, nós temos que entender qual a mão de obra que está alocada aqui dentro. Quando falamos em mão de obra, nós não estamos falando só de salário, nós estamos falando de terceiro, férias, todos os encargos trabalhistas, todos os benefícios, se tiver seguro, se tiver isso, se tiver aquilo, tudo que tiver relacionado, entendeu? Então, aqui nós conseguimos agregar de forma onde aí já a pergunta sempre vai ter, né, professor, do relevante ou não. Tá, mas se nós temos um seguro do pessoal de produção, ele pode ser alocado agora ao custo de produção dentro do método ABC? Pode. Né? Eu consigo identificar? Eu consigo agregar? Vamos agregar. Vamos colocar. Tá certo? Os benefícios, se tiver um PPR, se tiver uma participação nos lucros, etc., vai para cá também. Certo? Custo
de uso das instalações, aluguel. Ah, professor, mas é custo fixo. Por isso nós vamos tratar os rateios, né? Para que a gente possa alocar o mais perto possível de uma realidade os gastos para produzir aquele produto, tá certo? E conseguir medir a atividade, terminou até lá o produto acabado. Pronto. Nós vamos chacoalhar a empresa, conhecer a empresa e colocar todas essas atividades no radar, tá certo? E tá aqui, ó. Outras vezes pode ser recomendável desmembrar uma conta em várias subcontas. Aí vocês já aprenderam aí na contabilidade. Às vezes a gente tem uma conta grande aqui, nós criamos várias contas analíticas dentro dela. Por exemplo, tem o caixa geral. Dentro do caixa geral, eu posso ter um caixa tesouraria, que é aquele do dia a dia. Eu posso ter o caixa da filial Y, posso ter o caixa do financeiro, eu posso ter o caixa da área de compras, o caixa da... Eu posso ter vários caixas, se eu trabalhar com isso. Então, isso que eu quero dizer, ó, tem um geralzão e tem os analíticos, e assim eu posso fazer com cada grupo de contas, né? Para que depois eu possa vincular essas contas, olha que legal, vincular essas contas no centro de custo. Eu direciono ela para aquele centro de custo, ele vai agrupando. De repente, lá nós temos um funilzinho onde vai caindo todos os gastos, no final puxa um relatório, eu sei quanto que eu gastei, né? Aquela atividade. E assim, né, nós chegamos ao fim dessa aula, entendendo um pouquinho da lógica, tá certo? Vamos ficar mais um pouquinho aí na aula, para a gente concluir o assunto, tá certo? E se tiver algum questionamento, alguma coisinha, nós já tratamos também. Obrigado, pessoal.